tinha coisas que eu não podia deixar de perguntar para o Eugênio, que é autor do Manual do Estagiário, foi diretor de criação das maiores e melhores agências do Brasil e maior tituleiro da história do país. Bom, eu que agradeço o convite, agradeço também pelo título de tituleiro que você me deu. Nos meus tempos a gente nem falava assim, viu? Porque eram tão poucas as mídias, né? Era jornal, revista, onde caberiam os títulos, né? Outdoor também, e mais televisão, e a gente ficava em rádio, né? A gente ficava por aí. Eram os meios para a gente fazer o nosso trabalho. Hoje existe muito mais meios, e é interessante acompanhar essa mudança dos tempos, né? O Manual já tem 25 anos, né? Mas, assim, como ele não era uma intenção de ensinar nada do dia a dia da profissão, mas mais dar umas dicas para você conseguir começar, né? Entrar na profissão segundo as regras do nosso mercado, que são um pouquinho diferentes. Então, como nesse caso é muita coisa de bom senso, eu acho que alguma coisa sobreviveu do manual 25 anos depois, né? E aí, você estava comentando que o clube de criação tirou o manual do próprio clube. Eles é que tinham me pedido para publicar lá, e eu publiquei lá e mantive o clube como um dos únicos acessos autorizados ao manual. Quem quisesse tinha que entrar ali, que era para dar uma força do clube mesmo, né? Depois que eles tiraram, eu não sei muito bem por que tiraram, mas tem os motivos deles, eu passei isso para um site que eu tenho, eugeniomohalen.com.br. Se conseguir acertar meu sobrenome, chega nele, e o manual está lá, inclusive para baixar em PDF. Você pode clicar ali, tem uma funçãozinha que ele baixa. Então, se alguém tiver interesse de olhar, mesmo manual Sauro, do estagiário Sauro, tem alguma coisa que talvez possa se salvar, né? Ah, você já deu o serviço aí. Ah, aí, profissa. Então é um lugar para quem quiser rever o manual, tá lá. Cara, eu tava fazendo a lição de casa, né, revendo entrevistas do Eugênio, entrevista do Reclame mesmo. Teve a história do cara que chegou com uma agulha no braço, isso é real, velho. O cara achou que isso era uma boa ideia. Então, cara, antigamente, porque hoje vocês têm escolas como a Cuca, como a Miami School, que ao contrário das faculdades, assim, eu tenho algumas restrições, tá? Há algumas coisas que são ensinadas, mas esses novos formatos de escola, eles têm uma vantagem sobre a escola que eu tive, que foi uma faculdade tradicional, foi a USP. Ela é muito mais próxima do dia a dia das agências. Então, as pessoas que ensinam são pessoas que trabalham nas agências. Então, está muito mais fácil hoje para a pessoa que está estudando propaganda ter uma noção de como é que é o dia a dia das agências. Na minha época, não. Os nossos professores eram caras muito mais ligados ao ensino propriamente do que à publicidade, e eles muitas vezes não tinham a menor noção como é que a coisa acontecia dentro de uma agência. Eu saí da USP, da ECA USP, depois de 4 anos de curso, sem saber quem era Washington Oliveto, que naquele momento era o maior nome, quer dizer, é um nome que continua o maior nome por muitos e muitos tempos, né? É difícil derrubar o Washington. Mas, assim, na escola não se falava disso. Além do que as escolas mais tradicionais, elas não gostavam muito de publicitário, porque as escolas têm um viés assim mais de esquerda, e que enxergavam o publicitário como um lacaio do imperialismo. Então, eu me sentia mal na USP. Falei, pô, eu penei para entrar aqui e não gostam de mim aqui dentro porque eu queria ser publicitário. Hoje isso não tem. Você entra numa Cuca, você entra numa Miami School, as pessoas que estão ali gostam de propaganda, você está ali para isso. E, então, assim, eu acho difícil que hoje, dessa volta toda para contar, acho difícil que hoje alguém entre numa agência achando que vai pegar bem, entrar cheio de seringa injetada no braço. Também pesa um pouco desse tipo de suposição que na época ali, o grande expoente da propaganda, naquele momento, era o Washington Oliveto. E vocês devem conhecer pelo menos de nome. Hoje ele está uma pessoa mais contida na maneira como ele se veste, né? Mas, assim, naquela época, ele tinha uma mania com gravata. Cada dia ele aparecia com uma gravata mais extravagante que a outra, assim como o Elton John, não sei, é uma referência antiga para vocês também, mania de óculos, e cada dia usava uma armação mais esquisita que daquela ministra do Supremo, que cada dia aparece com óculos esquisitos.
Então, e o Washington Oliveto, ele usava essas gravatas muito espalhafatosas. Na verdade, o que ele tinha de valor não era isso, o que ele tinha de valor, o imenso talento que ele tem. Mas aí as pessoas misturavam, em vez da pessoa falar, não, esse cara se deu bem porque é talentoso, as pessoas, alguns achavam que ele se deu bem porque ele usa essas gravatas estranhas. Então, eu acho que isso um pouco vai para as pessoas que estão olhando de fora, não enxergam como é que é a vida. Aí você, também tem a idealização de novela, publicitário de novela, aquele cara que fica tomando uísque, fala, vou bolar uma sacada genial, tem a ideia na mesma hora, todo mundo aplaude, o cliente bate palma. Então, assim, na época eu percebia que as pessoas estavam muito perdidas quando elas iam mostrar pasta. Não era diretor de criação também, era como você, viu, Leonardo? Era um redator já com alguma quilometragem, mas não era tanta também. Então, eu falei, eu vou dar umas diquinhas como é que funciona, o que que você deve levar para mostrar, porque as pessoas também não sabiam como é que eu faço. Eu chego lá e falo o quê? Então, teve esse cara das seringas, teve um outro cara um dia que chegou lá, eu vim conseguir tentar um estágio aqui. Eu falei, tá bom, mas o que que você trouxe para a gente dar uma olhada? Ele falou, não trouxe nada. Eu falei, mas se você não trouxe nada, como é que eu vou fazer para chegar a alguma conclusão que a gente deve dar vaga para você ou não? Ele olhou para mim e falou assim, faz uma forcinha, vai. Eu falei assim, não tem jeito. Ainda teve um outro, esse eu acho que foi o mais maluco de todos. Foi lá, eu falei, você trouxe alguma coisa? Trouxe. Eu falei, bom, beleza, pelo menos esse aqui foi no mesmo dia, essas histórias. Você trouxe alguma coisa para mostrar? Trouxe. Eu falei, bom, pelo menos você trouxe. Então mostra aí. Não, vou mostrar. Não. Você vai roubar as ideias de mim? Assim, até faz uma certa lógica o que ele está falando, porque o que não falta aí é ratazana de ideia alheia, mas você vai ter que correr o risco, porque senão como é que a pessoa vai adivinhar que você é um talento que merece ser apoiado, né? Ou uma aposta que se deve fazer. Teve a pergunta do Axel aqui, Eugênio. O Axel, ele foi aluno meu numa cuca passada, um moleque cheio de sangue no olho. Ele pergunta, Muralha, tudo certo? De sobrenome, Axel Fontaine. De sobrenome complicado eu entendo, kkk. Queria saber como você vê a publicidade atual. Cada vez mais eu vejo as competições e prêmios como referência de sucesso. Acha isso positivo? Você é brabo, hein? Olha, essa pergunta aí é para 2 horas, vocês têm tempo? Eu vou tentar gastar só 1 hora e 59. Hoje em dia é difícil quando você fala assim, como você vê a propaganda atual? Porque antigamente, quando a gente falava que via propaganda atual, a gente via tudo. Então, nas agências, nós recebíamos todas as revistas que saíam, a gente olhava, folheava a revista, via todos os anúncios, sabia quem fez, sabia qual agência. As produtoras mandavam os rolos de filmes, a gente via tudo, rádio. Então, assim, agora, hoje, não só tem muito mais possibilidade de meio para se exibir uma propaganda, como ela também está muito pulverizada. Então, será que o que eu vejo como propaganda hoje é o que vocês veem? Não sei, provavelmente não. Né? É muito difícil fazer uma afirmação categórica. Hoje a propaganda está boa, hoje a propaganda não está. Eu posso dizer para vocês assim: aquilo que eu tenho recebido, aquilo que tem chegado até mim. Tá? Assim, vamos esquecer que eu sou publicitário e pensar que eu tenho uma certa idade, uma certa faixa escolar e uma certa renda. Então, assim, em tese, eu sou um consumidor potencial de carro, de cinema, de restaurantes, de objetos eletrodomésticos e tudo mais. Então, assim, aos olhos de um mídia de agência, eu sou um consumidor interessante para ele. Assim sendo, se tem propaganda boa dessas categorias, eu deveria estar recebendo, entendeu? Assim, não estou vendo essa fartura toda de grandes ideias, mas eu não quero ser injusto, porque certamente tem coisas por aí que devem ser muito boas e que não estão chegando a mim, mas hoje é mais complicado mesmo, né? Agora, Axel, você está falando que hoje em dia as coisas baseadas em festivais são as coisas que medem sucesso. Isso já foi mais eficiente para o criativo antigamente do que hoje. Hoje eu acho que isso aí faz mais o marketing das agências do que das pessoas que fazem esse trabalho. Eu vejo muito mais assim, a agência tal foi a mais premiada, ou o país tal foi mais premiado, até chegar em quem fez é mais difícil.
tá? Tem uma turminha ali mais próxima que fica sabendo, mas eu acho que os prêmios hoje já não alavancam carreiras como já alavancaram antes, porque a gente não tinha muito recurso a não ser ganhar prêmio, tá? Eu estava enfiado numa agência, fazendo uns trabalhinhos ali. Como é que eu faço para as pessoas saberem que eu existo aqui? Então, a minha chance era ganhar prêmio, sair no anuário do Clube de Criação, para alguém olhar aquele prêmio, gostar, se associar aquele prêmio a mim, mas depois ele teria que ver um outro anúncio meu, um outro prêmio, gostar e ver que era o mesmo cara, para começar a somar 2 mais 2 e depois, uns 4 anos depois, ele talvez lembrasse de mim e me fizesse uma oferta. Não tinha internet, não tinha como mandar a pasta com essa facilidade que a gente faz hoje, mandar o portfólio online, nada digital. Então você ficava meio escondidinho dependendo dessas chances de você ter uma visibilidade. E como eram menos prêmios, menos mídias, quando isso acontecia, você aparecia muito. Então a gente ganhar prêmio em Cannes, o Cannes era só televisão, só filme, não tinha nada além de filme. Depois passou a ser filme e anúncio. E hoje virou tudo, né? Deixou de ser o festival publicitário para ser o festival de criatividade. Eu tenho alguns senões com relação a esse tipo de abordagem. Mas então hoje, não sei se a gente depende tanto do prêmio. Hoje eu tenho uma série de senões sobre a indústria do prêmio, sobre a maneira como as agências estão se conduzindo para ganhar prêmio, como estão botando a moçada para trabalhar em função de prêmio. Eu tenho bastante discordância. Mas, de qualquer maneira, hoje, eu acho que quem é tarado por prêmio, assim, vou trabalhar, fazer minha carreira toda em cima de prêmio, principalmente prêmios internacionais e fantasmas, é um trouxa trabalhando para a glória de outra pessoa, não necessariamente dele. Eu vi gente que ganhou um monte de leão, que era estagiário e não foi nem efetivado, tá? Assim, isso acontecer. Porque os mecanismos hoje estão agindo, esses prêmios estão servindo mais às agências do que aos que criam. Então é isso. Eu tenho uma série de divergências sobre o modelo atual, como se faz isso. O que eu acho é assim, a gente, acho que todo mundo quer ganhar mais, quer ganhar bem, né? Então, assim, você quer fazer um trabalho legal para o seu trabalho ser reconhecido e você poder ganhar uma grana, ser cobiçado pelas agências, é absolutamente natural. Agora, para você ser cobiçado e ser contratado a peso de ouro, você tem que gerar ouro para quem te contrata. Não estou falando de ouro prêmio, não, estou falando de dinheiro. Ou seja, alguém vai querer me pagar bastante se eu sou capaz de gerar dinheiro para essa pessoa, se eu sou relevante para essa empresa. E não é fazendo prêmio para publicidade, para festival falso que você gera dinheiro para uma agência. Eu acho que o que fazia os publicitários, os criativos, serem mais relevantes e, consequentemente, mais bem remunerados antes, era a capacidade que eles tinham de colocar sucessos reais em vinculação, ou seja, fazer sucesso no Brasil mesmo, assim, botar um filme na televisão, no dia seguinte todo mundo falando disso, você colocar uma peça na revista, no dia seguinte está todo mundo comentando. Isso sim credenciava aquele profissional a ser cobiçado pelas agências a preço de ouro. Hoje a coisa está um pouco mais diluída, está mais difícil, fica esse negócio de, a peça que tem apelo para um festival internacional, ela é muito diferente da peça que faria sucesso veiculada aqui no Brasil por um cliente de verdade. Então, você acaba fazendo, por um lado, você ganha um prêmio, mas o mercado, a realidade não te conhece, porque aquilo nunca foi veiculado. Então, eu acho que é uma delícia fazer coisa para prêmio, mas ela está fragilizando a nossa profissão e os nossos profissionais. Você perde um ponto de força que é eu sou capaz de fazer um cliente ganhar muita grana e, consequentemente, as agências vão querer me ter, fica feio, né? Que eu faça parte das equipes delas para poder ser o agente desse sucesso de anunciante. Deu uma volta danada, mas é uma pergunta difícil, já podia começar a pegar mais leve no começo, né? Essa já é Não, mas acho que foi nossa, fez assim, buf, na cabeça. Foi uma bela resposta, porque a gente está cada vez mais focado, entrando mais focado nisso, e foi esse o tempo que um Leão de Bronze mudava a carreira de alguém, né? Então, assim, eu acho que tem uma perguntinha mais leve para você, Eugênio. Oba. Não, não, oba, Que é não, eu do... gostei da pergunta, que a É? resposta é muito complicada. A pergunta é boa, a resposta é que é complicada. Não, mas vai ter treta e vai ter uma mais que é até curiosidade que eu tenho também, viu, cara? Uhum.
O Sérgio Barros perguntou o que você lê, que tipo de música você escuta, o que você assiste. Quase Eugênio no Globo Repórter. O que lê? Olha, O que lê? vou começar pelo lado mais polêmico, tá? Eu só escuto heavy metal. Tá bom. É assim, hoje eu não sei, mas assim, antigamente as pessoas ficavam muito espantadas, porque eu tenho essa cara de coxinha, não sei nem se coxinha é uma gíria que se usa ainda de bom moço, tal, caretão, mas música eu gosto de heavy metal mesmo, de rock pauleira, menos, não fico prestando atenção nas letras, que são bem imbecis, mas quer dizer, eu acho que são, porque eu não presto atenção muito para não achar imbecis. Mas é mais pela energia mesmo, é uma espécie de café pro ouvido, sabe? Assim, eu fico ligadão escutando esses negócios. E eu tô cada vez mais radical. As coisas que eu achava que era heavy metal antigamente, hoje eu falo, isso aí é pop, isso aí não, eu quero coisa mais pesada ainda. Então, o que eu ouço é isso, desculpem, tá? Não tem, eu, se eu fosse escutar outra coisa, eu escutaria música clássica, que eu acho parecida com heavy metal também, por incrível que pareça, pelo aspecto teatral grandioso e também pela necessidade de se ser um bom instrumentista, que o heavy metal existe. Pode não gostar da música, não gostar do gênero, mas os caras têm que ser muito bons para fazer aquilo, porque eles vão a extremos, tanto o extremo vocal como o extremo da velocidade, da técnica dos instrumentos, e que também aí a música clássica também passa um pouco por isso. Mas então, é isso, eu sou toscão. Antes de passar para outra pergunta, deixa eu botar Uhum, uma layer de pergunta minha aqui nessa. uhum. Para fazer título, na hora de titular o heavy metalzão também? Na hora de bater Olha, título? sim e não, tá? Eu trabalhava com fone de ouvido e supostamente seria heavy metal, mas é meio difícil trabalhar assim, para não ser incomodado, entendeu? Então eu punha o fone ali, já dava aquela intimidada e o pessoal sabia que era heavy metal, mas assim, na maior parte das vezes estava só o fone ali para dizer, não vem falar comigo agora que eu estou focado aqui no negócio. Boa demais. Tem um tema aqui que eu acho que esse vai ser complicado, hein? Que é do Augusto Galeano. Mohalim, boa noite, tudo bem? Que conselho você daria para quem está fora do eixo sudeste do Brasil e que deseja migrar para esse eixo? Você veio de Minas, né? Eu vim de Minas, eu vim do sul de Eu Minas. vi. E, Olha, que conselho que eu daria para quem vir para cá? Eu acho que você passar pela pedreira antes de vir aqui não é ruim. Chega a ser bom, porque você tem que trabalhar sem verba, né? Os clientes lá ou não tem verba, ou só. O cara pode até ter grana, mas o veículo, o espaço publicitário fora do eixo é tão barato e ele paga tão pouco pela veiculação que ele não vai querer pagar muito pela produção. Né? Fala, não, mas para veicular eu gasto pouco, você vai querer que eu gaste muito num filme, né? Assim, é complicado, eu sei como é que é. Mas te obriga, como você não vai ter grana para superprodução, para chamar estrelas, não sei do que, você vai ser obrigado a ter ideia, entendeu? E as ideias vão ter que ser simples, vão ter que ser relativamente fáceis de produzir. E acho que é aí que está a qualidade da propaganda, quando você consegue ter um troço que não é na. Claro que uma boa produção ajuda, mas assim, tem coisa que, mesmo que fosse mal feito, seria genial do mesmo jeito. Assim, te obriga a focar na essência da publicidade quando você não tem os recursos ali muito fáceis, tá? Então, depois que você já se lapidou na dureza, você ir para um lugar de mais fartura, de recurso, de verba, só ajuda, porque você já sabe trabalhar com pouco e depois você, quando tem o muito, você aproveita. Quando é o contrário, você está sempre onde tem muito dinheiro, tem muita profissional, aí você vai num lugar que é mais complicado, aí você se lasca. Eu acho que esse raciocínio ele vale também para você começar numa agência ruim e depois ir para uma boa. É melhor. Começa numa pedreira, vai tentando achar os caminhos ali e tal. Você vai ganhando musculatura. Como é que eu faço para fazer as minhas ideias sobreviverem a essa ruindade aqui, né? Esse povo ruim, esse cliente ruim, essa produção ruim. Isso supondo que você esteja interessado nisso. Eu estou partindo do princípio que a gente quer ter ideias, que a gente consiga convencer um anunciante a gastar dinheiro naquilo, colocar aquilo no ar, e a gente vê o resultado daquilo depois, nas ruas e tal. Para isso você tem que lutar muito. Quando você só faz coisas para festival, você não tem que lutar, só tem que ter a ideia. Entendeu? Você tem a ideia, o seu diretor de criação vê que aquilo é bom, pega, apoia, arranja uma grana para produzir aquilo, ou uns amigos que produzem de graça. Não teve nenhum tipo
inimigo interno ou externo para a ideia. E aí é que está o sucesso, você aprender a lidar com as armadilhas, com os adversários da ideia, com aqueles que não são adversários, que em tese até têm boas intenções, mas mesmo assim os caras acabam ferrando as ideias. Isso você só consegue fazer quando você trabalha voltado para a realidade, né? Então, isso te dá uma musculatura, porque ter ideia é legal, mas assim, para quem está treinado, para quem está lendo, não é a coisa mais difícil do mundo. Vai. Depois que você se treinou tudo, você senta e trabalha algumas horas em cima de uma coisa, vai sair coisa boa. Só que não só sua, mas de todas as outras pessoas que também estão treinadas e fazem. Então, o que, que faz a diferença para valer? É o que sobrevive. É o que sobrevive bem, porque tem muita coisa aí que começou bom, você teve aquela ideia boa porque você é bom e está treinado, mas aquela ideia ou naufragou dentro da estrutura da própria agência, ou naufragou dentro do cliente porque não tinha ninguém da agência habilitado a conduzir o cliente para levar aquela ideia até um bom termo final. E aí, então, assim, eu acho que é isso que dá valor para o profissional. Por isso que eu sugiro, com medo de parecer careta, eu já ganhei muito prêmio, adoro ganhar prêmio, é gostoso pra caramba, mas o foco deveria ser a propaganda que vai para a rua, ou seja, como é que eu faço para defender essa ideia minha, para ela durar, ficar boa, ser produzida e existir mesmo? Como é que eu convenço o cliente a aprovar a ideia? Como é que eu convenço o cliente, ou quem seja, a fazer com o diretor que eu acho que vai produzir isso melhor, no caso de um filme ou o que seja? Como é que eu me defendo das tentativas que vai haver de colocar um logotipo do cliente os 30 segundos na tela? Olha, eu fiz muito filme, não tem nenhum filme meu que tem aquela mosquinha com o logotipo do cliente na tela. Isso hoje em dia, eu não acho um filme que não tenha. Eu a vida inteira sempre me recusei, não faço filme com essa mosquinha que eles falam, marca d'água, por uma série de motivos, não é só frescura, não. Eu acho que isso aí mata o filme. A partir do momento que você já sabe quem é o anunciante, você não é mais seduzido. Se eu não gosto de uma marca e vejo que aquele comercial é daquela marca, eu já vou ficar na defensiva contra qualquer coisa que venham dizer para mim a respeito. Não é assim, você tem que ir seduzindo na hora que a pessoa comprou a sua ideia, aí você fala, você entra, tem a hora certa para apresentar o produto, apresentar o logotipo do cliente. Tudo isso é briga no bom sentido, tá? É tensão, é conflito. Você tem que se treinar para ir vencendo essas coisas para a sua ideia sobreviver. Então, algumas agências são melhores que as outras, não é necessariamente por conta de ter um time de criação tão melhor que a outra, é por ter uma equipe que trabalha para que aquela ideia sobreviva. Então, assim, o meu ponto é esse: a agência toda tem que trabalhar na direção de que as ideias boas sobrevivam e vão para a rua. E ganhar prêmio também é muito legal, mas a força, o poder que uma agência ganha quando um cliente põe uma campanha no ar e essa campanha faz sucesso e os outros anunciantes ficam pedindo para as outras agências que era uma campanha igual àquela ali, que era ali, você ganha ascendência sobre o seu cliente. A próxima ideia que você apresentar para ele, ele vai confiar em você e vai te dar cada vez mais abertura. Agora, quando você faz uma peça, me desculpe pela caretice, tá? Estou aqui de. Quando você faz um negócio só para festival e para poder veicular no festival, sendo que nunca veiculou de verdade, você tem que chegar no cliente e falar: ah, é só para ganhar prêmio. Você, primeiro, está dizendo que é um tiro no pé. Você está dizendo para ele que prêmio é só para ganhar, que propaganda boa é só para ganhar prêmio. Não é verdade. Propaganda boa ajuda o cliente para caramba. Mas quando você fala para ele, deixa, aprova aí, eu sei que você não aprovaria normalmente se fosse verdade, mas como é só para prêmio, deixa aí, vai. É um trabalho que as agências fazem hoje com os anunciantes. Você acaba botando na cabeça do cliente aquilo ali, então é bobeira. Quando é legal, tem historinha engraçada, inteligente, é porque é só para ganhar prêmio. Então, quando eu quiser para vender mesmo, não vai ter essas coisas. Você já vai fazendo o cliente ficar contra. Você ganha o prêmio e fica contra. Outra coisa também é que essas mesmas peças, para serem aprovadas, o cliente deixar que a agência produza o que é falso para festival, a conversa da agência com o cliente é sempre a mesma. Ah, é só para alegrar os menininhos da criação, entendeu? Então isso aí infantiliza, a criação já foi a parte da agência que o cliente mais queria ouvir. Não, eu quero fazer reunião com a criação, eu quero ouvir a criação. Na medida que fica virando
menininhos mimados que precisam ser agradados de vez em quando, a gente vai perdendo a moral. Você chega lá no cliente para defender uma ideia, o cara fala, esse cara só quer ganhar um prêmiozinho. Não dá certo. É por isso que hoje a criação perdeu um pouco de espaço junto aos anunciantes, e esse espaço foi rapidamente ocupado pelo planejamento, porque não existe vácuo, né? Na medida em que os profissionais de criação são infantilizados, são transformados em criancinhas mimadinhas que precisam fazer umas coisas fajutinhas para festival, quem vai conversar com o cliente sobre as coisas, entre aspas, sérias? Alguém tem que fazer isso. Aí que começa a surgir esse negócio de planejamento, com esses keynotes, não sei o quê, essa conversa mole toda, e a gente cada vez menos tem controle do processo, porque o que eu tenho visto, em boa parte, na televisão, são comerciais que nenhum redator precisa escrever, porque vem pronto do planejamento, e nenhum diretor de cinema precisa fazer também, porque o diretor de fotografia já faz. São imagens grandiosas que um diretor de fotografia consegue catar aqui e ali, com um textinho, nós acreditamos que a vida é isso, a vida é aquilo, patati patati, tudo igual, tudo igual. Então é isso. Então, assim, a gente quer ser mais respeitado, quer poder trabalhar melhor, emplacar a ideia legal, a gente tem que mudar um pouco o foco. O festival é legal sim, mas ele é uma consequência. Faz o trabalho bom primeiro, para resolver um problema real de o seu anunciante, luta feito um louco para aquilo ser veiculado e virar verdade, depois você escreve isso no festival e ganha prêmio. Para mim, essa é a ordem normal da coisa. E vou dizer mais, nós somos escritores, eu imagino que a plateia seja majoritariamente de redatores e redatoras, né? Nós somos escritores sob demanda, sob encomenda. Alguém, na propaganda, você entra em ação quando alguém tem um problema de comunicação, aí esse problema de comunicação é trazido para dentro da agência e a gente é acionado para resolver aquele problema de maneira assim, como é que a gente vai dizer isso de uma maneira criativa, que as pessoas prestem atenção, mas que também entendam isso. Isso é o nosso desafio. Bom, por que eu estou falando isso? Esse é o processo normal. Você é provocado a criar uma coisa específica, não é você que escolhe o assunto, alguém que escolhe, olha, o problema é este aqui, resolva isso para mim. Essa é a vida real. Como é que é a vida festival? Primeiro eu tenho a ideia do assunto que eu escolhi, da categoria de Cannes que eu quis, depois eu vou procurar um anunciante que encaixe ali na minha ideia. Então, esse é um processo artificial de criação que não tem utilidade na agência. Você tem que saber ser criativo e brilhante a partir de uma demanda. Não que você não possa fazer anúncios de iniciativa própria e levar para o seu cliente. Claro que você pode. Um dos anúncios que vocês mostraram aí do Dia das Mães, lá de aspirina, eu ofereci para o cliente. Só para abrir um parênteses, eu tive essa ideia no dia seguinte do Dia das Mães. No dia seguinte, falei, puta que bosta, deixei comer mosca. Guardei a ideia Um ano! E apresentei no ano seguinte. E aí foi, né? E foi veiculada mesmo. Tal. Não que assim, eu já fiz anúncios que não foram veiculados, tá? Já tive prêmios chamados fantasmas. Mas tem uma diferença, eles foram criados dentro do dia a dia verdadeiro. Ou seja, alguém pediu alguma coisa, eu criei um negócio que eu achei muito legal para resolver aquele problema. Por acaso o cliente, naquele momento, não aprovou, ou por incompetência minha de vender para ele, ou por algum motivo, depois nós pegamos aquela criação que foi fruto de um trabalho legítimo no dia a dia da agência e demos vida para ela artificial através de inscrição em festival. Mas ela foi criada dentro de um processo normal de trabalho. Quando você sai criando direto para o festival, você tá treinando mal a sua cabeça. Então, essa é a minha maior preocupação com o que está se fazendo hoje em agência, antigamente, ao se voltar tudo para Cannes. Antigamente era um negócio, era um gostinho nosso pegar os filhos que morreram em combate e reencarnar. Era que nem o Pet Cemetery lá do Stephen King, né? Morreu, eu vou botar no cemitério dos índios para ele voltar a vir. É como eu estou vendo as coisas. Eu acho que as coisas assim, os talentos estão aí, um pouco perdidos, porque os valores estão um pouco trocados, entendeu? É isso que é o negócio. Então as pessoas estão fazendo sem saber por que está fazendo, qual o sentido disso, se é para criar para festival, mas nunca ninguém vai ver de verdade, por que tem alguém interessado em pagar isso, por que eu estou aqui trabalhando, estou me pagando, era uma coisa bem estranha. Caralho, tô absorvendo aqui. Tô observando aqui que foi bastante informação boa, viu, cara?
Não, eu não sei se é boa, porque assim, eu parei de eu parei de aceitar fazer palestra, eu fazia umas palestras e tal, por medo de desanimar o pessoal que está começando. Então o cara fala assim, gente, você pode vir aqui na escola, tem uma turma aqui, você quer... A Cuca já me convidou para uma aula magna, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei assim, vocês têm certeza? Porque eu vou chegar falando que tanta uma imagem tão sombria da propaganda, como é que ela está hoje, para onde está se encaminhando, vou desanimar os bichinhos, vão embora, vão fazer administração, vão fazer outra coisa. Vocês querem mesmo que eu vá lá falar? Porque a minha visão é essa: nós estamos, nós mesmos, publicitários brasileiros, os criativos, a culpa não é de cliente, não é de atendimento, não é de planejamento. Eles estão ocupando um vácuo que nós estamos deixando. Nós estamos estragando essa profissão, porque até mesmo eu brincava na minha época, quando um ou outro falava, vou seguir carreira internacional, vou para fora. Você é louco, cara. É a única profissão do mundo que paga melhor no Brasil do que fora. No Brasil, você trabalhando duro, você consegue fazer um monte de coisa boa. Num ano, você faz assim 50 coisas, eu estou no chute, e ganha prêmio todas elas. O gringo consegue trabalhar em 2 campanhas por ano. Se ele der sorte das duas serem boas e premiadas, ele tem 2 prêmios por ano. Né? Ao longo da vida dele, ele não. É um outro esquema de trabalho, um negócio muito engessado. Os caras são profissas, e ali eles conseguem colocar trabalho bom na rua. Mas assim, é um jeito meio esquisito e ganha muito menos. Ganhava. Hoje eu não sei quanto é que está se ganhando, mas se ganhava muito menos que no Brasil. Então eu falo, quer saber? Meu negócio é Brasil. Eu estou interessado em fazer coisas que as pessoas aqui consigam gostar e se divertir, e achar legal. Tava, para usar uma expressão, desculpe, eu sempre caguei um pouco para propaganda internacional. Num determinado momento, uma agência de fora, que era uma agência tida como lendária, inclusive os caras faziam títulos muito bons, tal, eles me convidaram para abrir uma agência com eles aqui no Brasil. Eu não conhecia os caras. Eu tinha que pesquisar depois para ver quem que era, o que eles tinham feito, porque eu não ligava para fora. Eu falava, eu quero ver o que o Washington Oliveto fez, o que Nizango Anais fez. Os caras, então eu ficava estudando aqui porque eu quero me comunicar com esse público aqui. Não tive essa pretensão. Não estou julgando, não estou falando que não se deva, não. Hoje em dia, aliás, o Brasil está tão ruim hoje que pensar em ir para fora pode ser legal. Mas assim, o meu tesãozinho era fazer sucesso aqui. O que desse, o que por acaso tivesse uma abordagem internacional que pudesse funcionar em festival, ótimo, a gente mandava para lá para tentar ganhar alguma coisa. Mas eu não fazia voltado para isso. O que eu vejo hoje nas agências fazendo, essa preocupação de que funcione em Cannes é tão grande que tudo acabou ficando meio universalizado para poder funcionar em Cannes e a gente perdeu estilo. O Brasil não tem mais estilo. Tinha um estilo. A propaganda brasileira tinha um estilo próprio, um jeito próprio, característico. Hoje não tem mais, porque ela resolveu se amoldar à linguagem internacional que funciona em festival. Então é isso. Cara, eu acho que você tem mais tempo para mais uma, Eugênio? Para puxar Se mais um pouco estiver, aqui? eu não consigo ver daqui quem está dormindo, quem está assistindo. Né? É muito estranho, né? Porque você não tem o feedback dos rostos, né? Se a pessoa está roncando quando você É fala. ruim, Então, né? eu nunca sei se estou me alongando ou se estou. Não é difícil, mas fica Não, por vocês. não, pra gente tá ótimo aqui. Já tô tendo que selecionar aqui, já tô vendo o que que vai, o que que entra melhor no fio aqui do papo. Eu acho que tem uma Uhum, boa do Luiz Arthur Vasconcelos. Por que que não tem mais. Por exemplo, acho que a sua geração e a geração do que a gente chama de Dream Team, que você montou lá na Fallon, na Marlene Meirelles, na Marlene Artplan, acho que foi a última geração que a gente tinha nomes de redatores. Então era Júlio D'Alfonso, era Carla Cancellara, Ana Carol Reis. uhum, Hoje em dia é difícil você ter um redator pelo nome. E acho que a pergunta do uhum. Arthur, que é do Luiz Arthur, que é por que está tão difícil ver um título bom na rua? Se é porque está difícil ver um título bom na rua, por que está difícil ver um nome de um redator na rua? A gente não tem mais expoentes como a gente tinha o Gênio e esses nomes que eu falei, sabe? Então, esse que é o problema. Eu acho que passa pela contratação. Depende, as agências estão com algumas prioridades, tá? Então, assim, você vai contratar um redator, você é diretor de criação, vai contratar um redator. Você vai contratar o redator para quê? Você está, assim, o cara chega lá com
coisas visuais, que você já começa a enxergar um leãozinho de Cannes ali, já começa a gostar. As pessoas estão sendo estimuladas a fazer coisas mais visuais, do que funciona mais em Cannes. Então, esse tipo de valorização, de um lado, acaba atrofiando o outro. Para Cannes não precisa. Se você olhar as boas ideias que funcionam em Cannes, é um jeito jocoso que eu tenho de definir, mas é assim, são títulos que qualquer diretor de arte faria, com uma direção de arte que qualquer redator faria, porque é uma fórmula, né? Você tem a base central, uma imagem interessantíssima, diferente, porque as imagens já são autotraduzíveis, né? Não vai ter o problema da língua, e depois, como aquilo ali é muito maluco, você tem uma redação muito simples, agora com tração nas quatro, para explicar a maluquice. Né? Então, é a maluquice e o contraponto o mais austero, o mais sensato, o mais conciso possível, porque senão fica uma loucura total. Né? Loucura aqui, loucura no texto. Então, isso não exige grandes habilidades de redação. Ao mesmo tempo, esse tipo de layout, que não tem que coordenar, que não tem que lidar com vários elementos, porque o anúncio verdadeiro, ele tem o produto que o cliente vai querer que esteja ali muito bem mostrado, tem um texto para explicar as melhores coisas, tem o título, tem o feito na Zona Franca de Manaus, tem os disclaimers que os advogados fazem, tem um monte de coisa para lidar no anúncio da vida real que exige habilidade de diretor de arte enquanto diagramação. Os anúncios para Cannes não exigem. Eu posso montar um monte de anúncio para Cannes aqui, assim, sem grandes conhecimentos de direção de arte, porque a fonte é um jeito esquemático. Tá? Então, assim, sem tirar o valor das grandes ideias feitas para festivais, mas é um negócio que não te dá musculatura para resolver problemas da vida real. Então, o cara não tem estímulo, porque ele fala assim, a grande verdade é isso, os anúncios estão, pelo menos os anúncios na mídia impressa tradicional, revistas, acabaram, né? Não, você não tem, você vê lá, você abre uma revista, só tem Hyundai, Caoa, Sherry ali, mais nada. Você não espera mais ver coisa boa, esse que é o problema, porque a gente conseguia. Uma coisa que eu sempre defendi: não basta a agência ser criativa, ou um anunciante ter peças criativas, ele tem que ter peças criativas consistentemente, porque as pessoas associam aquele anunciante a coisa legal, eles ficam esperando para assistir a próxima. Você cria uma expectativa nas pessoas que faz com que o público fique ansioso para consumir o seu anúncio, que é uma maluquice que no mundo inteiro não tem. Lá os caras ficam brigando para serem notados, e aqui você tinha gente esperando pelo próximo anúncio da Folha, xingando Estadão xingando a Folha, a Sempre Toshiba. Você tinha um público que apreciava a boa propaganda. E os títulos fazem parte disso, porque dentro do mundo da propaganda real, imagina o seguinte, eu vou ser maldoso de novo. Eu falei que somando todos os anúncios de carro no Festival de Cannes, pega todos os anúncios que você viu, pegar ali, não dá um carro completo, se você montar. Porque assim, eles fazem anúncios do retrovisor com sensor de aproximação, espelho com antirreflexo. É só eles pegam um pedacinho de feature de algum carro, que é legal, que dá para fazer coisas legais, e fazem um anúncio. Agora, na vida real, o cliente vai lançar um automóvel, não vem com uma conversa, seu cliente, eu vou fazer um anúncio. Eu esqueci a palavra, me fugiu, que seria um anúncio conceitual para o seu carro que você vai lançar. Ele vai falar assim, no seu cu que você vai fazer um negócio conceitual. Desculpe, meu carro é novo, as pessoas compram pelo layout, eu quero um carrão gigantesco no meu anúncio. Que seja anúncio, que seja filme, que seja o que for. E aí, como é que você vai ser criativo se você já travou nesse ponto? Você pode ser criativo no título, por exemplo. Já que a imagem é careta, você tem um título para ser criativo. Entendeu? Agora, lá no festival você nunca vai ter ninguém exigindo que você mostre o carro no anúncio. Me mostra um anúncio de Cannes que você vê, de carro que você veja o carro. Não tem. Não tem. Agora, então por isso que você não precisa fazer um título, você não precisa ser bom de título para ganhar Cannes, porque você não precisa do título como recurso criativo. O título está só para explicar a maluquice. Ele é um mordomo da imagem ali. Na vida real, o título tem muito valor, porque a propaganda não é só impactar, não é só dar uma porrada, ela é convencer. Muitas vezes é convencer, né? Então, assim, como é que você convence com imagens? Não é fácil. A palavra, ela é muito mais apta à argumentação do que a palavra, que a imagem. A imagem impacta.
Então, quando você tem campanhas que você quer impactar alguém, mostrar o mal que é fumar, você vai lá e joga a foto no maço de cigarro com a garganta do cara furada, porque tem um troço ali. Mas e quando você quer convencer? É a argumentação. Por isso que os tribunais são super falados, os filmes de tribunal são falados, porque é através da fala que você faz uma pessoa, muitas vezes, não estou querendo mudar de ideia. Então, assim, os títulos são peças de oratória para convencer alguém a fazer aquilo que você quer, que seja tirar o dinheirinho do bolso e gastar. Quando isso acontece, você movimenta a economia, você ganha importância, você ganha relevância. Por isso que a propaganda ela é importante quando ela gera movimentação de economia. Aí eu vou abrir um parênteses para fazer uma outra observação. Ao mesmo tempo que a gente tem essa gana de fazer canes, não é qualquer coisa para fazer canes, é fazer vender o grátis. Você só vê, assim, não é um problema fazer coisas para ONG, para boas causas. Olha, antes de atravessar a rua, doe sangue, tá tudo certo. Mas isto é vender o grátis, ou seja, ninguém vai precisar tirar um tostão do bolso para concordar com aquela tese, até porque as pessoas em tese já concordam. Então, primeiro, não vai gerar nenhuma movimentação econômica isso aí, e segundo, não vai mudar a cabeça de ninguém, porque as pessoas já acham aquilo. Né? No geral, são peças de bom mocismo, de bom senso, mesmo que você não concorde, você finge que concorda. Eu acho que é muito mais, você mostra muito mais valor profissional quando você consegue vender coisas que custam. Você vender um carro que custa uma puta grana, entendeu? Assim, por isso que eu falo, a gente tem que buscar um jeito da gente se satisfazer enquanto criativo, ter ideias legais, que vale alguma coisa para os outros, porque aí a gente passa a valer. Por isso que o meu conselho, meio poliana, eu não sei se isso vai voltar a acontecer, é tenta fazer uma coisa para ficar boa na vida real. Vai. Olha, pega esse cliente é ruim, ele é ruim, não é culpa dele. Ser anunciante não é profissão. Ser publicitário é profissão. Você tem que saber pra caramba de propaganda porque você é publicitário. Ser anunciante não é profissão. É uma das funções do cara lá que tem que vender as coisas dele, chama uma agência lá para fazer uns anúncios para ele. Então, se ele escolhe coisa ruim, só toma decisão errada, você tem que tentar conduzir o cara, falar, olha, a última palavra é sua, o risco é seu, o dinheiro é seu, mas deixa eu ser a penúltima palavra para você tomar uma decisão com informação mais qualificada. Se você não concordar comigo, você não faça, mas me ouça. Deixa eu fazer isso aqui do jeito que eu acho que pode ser melhor para você. Não é brigar com o cliente, não é ser arrogante com o cliente, mas assim, é tentar conduzir o negócio para o negócio produzir. Porque, assim, repito, fazer para Cannes é muito mais gostoso, mas é muito mais fácil, porque você não tem antagonistas. E não tendo antagonista, você não se fortalece. Se você não carrega peso, o seu braço não fica grosso. Aqui do André Costa. Ele pergunta: boa noite, senhores. Eugênio, tem alguma peça recente que chamou a sua atenção? Assim, sua imagem, tá tendo sua imagem, né, velho? É difícil. Você abre a revista, o que era o sub do título, por favor, não chamar de avião é barulhento, e vir embaixo uma coisa, o sub virou o título, né? Assim, eu quero chegou o carro, agora é o título. Pois Tem alguma... esse é um problema, mas esse é um problema assim de saber conduzir o cliente, explicar para o cara não sabe por que é preciso, é bom ter um título criativo, por que o título tem que ser lido antes do subtítulo. Existem argumentos para isso. Eu me dediquei boa parte assim de como fazer o cliente entender que isso aqui é para o bem dele. Honestamente fazendo. Então, assim, quando você consegue mostrar para o cara, você chega lá, olha, aprova isso aqui porque é uma ideia legal. O cara vai falar, desculpa, eu até não tenho nada contra você, eu adoraria te satisfazer, deixar feliz, mas meu objetivo aqui é outro. Você tem que chegar para o cara e falar, esta ideia, por ser legal, vai te fazer bem. Não, mas eu queria mexer aqui. Não, se você mexer aqui, vai trazer um prejuízo, mas você tem que saber explicar. Então, você tem que entender muito bem assim, como é que a propaganda funciona, quais são alguns princípios. Tá? Então, você podendo ter essa capacidade de argumentação, você aprova coisas com o cliente. Pode não aprovar na primeira vez, mas você vai construindo uma relação de confiança com o cliente ao longo do tempo. Depois disso, aí vai, entendeu? Mas você tem que primeiro se fazer respeitar. Então, não é chegando à prova um anuncinho de Cannes que é só para festival, só para ganhar prêmio. Não é assim. É uma questão de você saber explicar o que você fez, por que você fez e como aquilo vai fazer bem para o cara.
vai funcionar a favor dele, que é para, em tese, é o cara que está pagando, né? Tem que ser bom para ele. Assim, não, tem que ser bom para ele no sentido que funcione para ele, não que seja o que ele estava esperando. Que hoje em dia as agências se preocupam muito mais em tentar detectar o que o cliente espera e oferecer exatamente o que ele espera. Então, a agência também está querendo evitar conflitos e atritos. Aí está tratando o cliente como um cliente fantasma também, né? Assim, não quero dificuldades. Então, assim, o que ele quer? É uma personalidade, uma celebridade? Tá bom, nós vamos fazer celebridade para ele. O que ele sinalizou que ele quer? Ele quer um jingle? Vamos fazer. Não é assim. O cliente tem que ser capaz de verbalizar, e se não conseguir, você tenta ajudar ele a definir qual é o problema dele, não é o que ele quer. Eu sei que a gente quer, ele quer vender. Qual que é o problema dele? É um produto que deveria ser conhecido, mas não é? É um produto que é bom, mas o pessoal acha que é ruim? É um produto que é ruim mesmo, mas ele não quer que as pessoas achem que o produto é ruim. Qual é o problema de comunicação? Aí você leva isso para a agência e fala como é que a gente faz para criar uma boa receptividade a esse produto, fazer com que as pessoas. Qual que é o lado mais forte desse produto? Como é que a gente resolve esse problema do cara de um jeito legal que as pessoas prestem atenção? Nossa função é essa: dizer o que precisa ser dito de um jeito que as pessoas prestem atenção. Essa, para mim, é a criatividade aplicada à publicidade. Tem que dizer o que precisa ser dito, porque senão, se isso não servir para o cliente, ele não vai aprovar. E tem que ser interessante, porque senão as pessoas, mesmo que você verbalize, elas não vão captar porque elas não estavam ligadas naquilo. A gente vê um monte de profissional de filmes brifosos pra caramba, que só falam o que o cliente quer, e ninguém lembra nada. O saldo é zero, porque não foi feito de maneira interessante. Então tem que ter isso muito, muito em mente para a gente voltar a ser aquela profissão que as pessoas se divertem fazendo, mas elas são importantes para a indústria, para o comércio, para o país. Eu acho que, do caralho, eu acho que tem uma boa aqui que a gente não pode fechar sem passar por ela, viu, velho? Eu acho que Manda. eu devia ter colocado já. Que é do Arthur também, Luiz Arthur. Qual o seu processo criativo para escrever bons títulos? Bom, eu não sei se é um processo, mas assim, ele deriva da minha timidez. Ou timidez ou orgulho, eu não sei qual dos dois. Possivelmente seja orgulho e vaidade. Eu tenho vergonha de ficar trocando ideias porque eu me sinto julgado pelas merdas que eu falo, ou não falo as merdas para não ser julgado. Então é um negócio inicialmente muito interior. Então eu fico escrevendo, não mostro nem para mim, eu falo, porque se eu olhar, eu julgo e travo. Então, assim, eu sempre releio o briefing muitas vezes para não esquecer qual é o briefing, porque a gente acaba criando, uma hora a gente esqueceu, vai olhar, bom, isso aqui não responde o briefing. Então, eu faço, volto ao briefing várias vezes e fico escrevendo tudo que me passa pela cabeça a respeito daquilo dos mais variados ângulos possíveis. Você vai tentando olhar aquele produto de várias maneiras, mas o mais importante é não se julgar naquele momento, porque senão você trava, e eu travo. Então eu vou cuspindo por escrito o que eu penso, quase que uma taquigrafia ou estenografia do pensamento, tentando não perder nada, e depois que eu juntei bastante, eu dou uma relida, aí com um pouquinho mais de olhar, ver se tem alguma coisa que presta, né? Eu sublinho aquelas coisas que eu achei ali que são caminhos e volto a investir naquilo ali. É assim, em algum momento as coisas vão se montando. Tem um pouco de treino, tem um pouco já você, além de ter ideias, você já aprender como é que você expressa essas ideias. Por isso que ler é importante. E eu tenho uma curiosidade, eu tinha vontade de eu perguntar para as pessoas que estão assistindo, que eu não vou ter essa condição, como é que uma pessoa que está começando na profissão, que vai conseguir um estágio, vai conseguir aprender alguma coisa durante uma pandemia, por exemplo, que ela não vai na agência? Ou nos dias de hoje, que tem muito de home office, né? Porque é muito olhando, prestando atenção, não no que o cara faz, mas também no que o cara não faz, como é que uma pessoa reage a uma recusa, como é que você lida com o cliente, eu acho que a vivência, embora é uma puta de uma contradição. Eu não gosto de criar em grupo, mas não é porque eu não gosto do grupo. Eu não gosto de mim dentro do grupo. Eu tenho vergonha, não me sinto bem, não rendo, não produzo. Então eu prefiro criar sozinho, só eu vejo as minhas merdas. Na hora que eu já juntei um tanto de coisa que eu não acho que é merda, eu escondo todas as merdas e aí eu saio mostrando as coisas que eu gosto. Mostro, discuto, troco ideia, peço opinião, mas o processo acaba sendo meio
meio solitário por uma questão de temperamento, de timidez, ou de orgulho ou vaidade, vai saber. Mas eu acho que eu aprendi muito assistindo pessoas como Nizam Guanais trabalhando, Alexandre Gama, Luiz Toledo, um monte de gente, vou esquecer aqui os nomes. Você vê como é que os caras se comportam na hora, como é que reagem, como é que fazem, como é que fala uma ideia, depois você vê como é que ele escreveu aquela ideia que ele teve. Isso aí vale ouro. E eu tenho a impressão que o home office deve dificultar muito a vida de quem está começando hoje em dia. Eu lamento por vocês. Espero que isso aí em algum momento se reverta, pelo menos para quem está começando. Tem que ir lá na agência, ficar na agência, encher o saco dos outros ali, acompanhar. Se as pessoas forem na agência, né? Senão, não sei como é que vocês vão fazer. Não, a galera tá vindo bastante aqui e acho que realmente você tem que estar coberto de razão nisso, porque a gente perdeu muito do o que, que você acha disso aqui, né? Pois é. Olha só como é que tá isso daqui. Ó, deixa eu pegar uma participação especial aqui, Eugênio. De Nick Farrell, o famoso Nicholas. Ele escreveu assim, ó. Passando um filme na minha cabeça do tempo de Mulholland e Artplan. Você acha que a propaganda... Você acha que a propaganda mudou, o mundo mudou, ou se mostrou, ou a propaganda acompanhou essa mudança do mundo? Nick é escritor, né, cara? Nossa senhora, hein? Olha, eu acho que assim, eu não sou contra a mudança. Toda vez todo mundo vai ser substituído e tal. Mas eu acho que a propaganda mudou em coisas que tinha que ter mudado, mas ela mudou em algumas que foi burrice mudar. Entendeu? Assim, algumas coisas não precisavam ser negadas para que outras coisas viessem. Então, e você está perguntando por que hoje não faz título, não sei o quê. Podia estar fazendo. Vamos para as mídias novas, vamos para as mídias novas, mas precisa matar as antigas assim? Para quê? Né? Se você ainda no Brasil você ainda tem essas mídias. Assim, eu estou falando isso, mas revista infelizmente foi para as picas mesmo. Né? Eu gostava muito. E agora esse formato de leitura digital, eu que já fui um grande inimigo da página simples, eu falava, a página simples nem tem que ser dupla, e por motivos que eu explicava, e eu não vou perder o tempo de vocês agora, mas hoje eu já prefiro a simples, porque a dupla no tablet não funciona bem, né? A emenda é esquisita, você olha uma, depois olha a outra, você não tem aquele impacto simultâneo das duas páginas, né? Então as coisas foram mudando. E é uma pena, porque eram veículos, por serem um pouco mais seletivos que a televisão e o rádio, eles permitiam que você fosse um pouco mais inteligente, um pouco mais sutil. Jornal era uma coisa que era muito da pegada da propaganda brasileira, e ali os títulos iam muito bem, que era você comentar o dia a dia. Na propaganda, você usava a propaganda de crônicas, estava falando de leitura de crônicas. É, era possível fazer a crônica da vida brasileira através dos anúncios, porque você fazia um anúncio para veicular no dia seguinte, em cima do lance de uma coisa que um ministro falou. Então, essa semana parece que a mulher do presidente falou para uma plateia: quem é surdo aí, levanta a mão. Né? Isso não ia passar incólume de um anúncio de oportunidade no dia seguinte para alguma coisa, entendeu? Então, assim, era um jeito. E aí, nesse ponto, você trabalhar com títulos te dá uma certa agilidade de produção que o anúncio elaborado de imagem não dá. Você tem uma ideia genial que tem que ser publicada amanhã, mas você vai ter que produzir uma foto, você quer esperar a foto, e é um negócio caro, você não consegue. Agora você chega para um anunciante e fala: eu tive uma ideia para o Dia das Mães aqui para aspirina, que é só, não tem custo nenhum. O cara vai, entendeu? Então, eu acho que a falta dos títulos estragou muito a comunicação do jornal. Você não se espera. Os jornais ainda estão aí, ainda são uma mídia importante, uma das mais de maior credibilidade ainda. Mas não tem mais anúncio bom, você não espera ter. É CVC e Caoa Sherry. Acabou. E eles ali, a pegada deles não é criatividade, é outro, não estou criticando quem faz porque faz, mas você não espera mais ter coisa boa. E o jornal é um veículo que se presta muito para a criatividade e para os bons títulos, né? Que você conversa com o leitor em temas quentes. Então é isso, parece que eu me diverti mais do que vocês vão se divertir, viu, pessoal? Lamento dizer, mas eu torço para que não, torço para que eu esteja errado. A gente chegou no final da festa, né? Final da festa, guardanapo é bolo, né, bicho? Tá um negócio esquisito. Assim, não é possível que a única felicidade numa profissão seja na hora que você ganha um prêmio de uma peça que não existe, entendeu? Que sua mãe não viu.
É ruim, cara. É legal quando sua mãe viu. Ah, foi meu filho que fez aquela ali. Agora, que mãe que vai falar? Foi meu filho que fez um mobile, não sei das. Sem demérito para essas coisas. Se alguma mãe vai falar isso, foi ele que fez o mobile, não sei o quê. Não vai, Não cara, não vai. vai. Augusto Galeno comentou, me fez refletir demais. Amanhã já chego na agência, pode mandar pedra, que é o cara que perguntou do eixo fora daqui. Já incentivou o cara, pô. Já foi coach aí, já foi coach positivo, pô. Tomara que eu esteja ajudando, porque assim, essa visão minha não é uma visão majoritária hoje, tá? Eu não estou dizendo que eu tenho razão, isso é como eu vejo, tá? Não é crível imaginar que a gente vai ter importância e se a gente não gerar coisas palpáveis, entendeu? Se os caras não perceberem que aquilo que a gente faz para as agências funciona, entendeu, Candes? Porque aí, assim, a agência do Brasil fica bonita na rede internacional, o diretor de criação geral é chamado para o board, pode enganar algumas velhinhas que compram ações na bolsa. Oh, esta agência ganha prêmios em Cannes, vão comprar ações. Mal sabe a velhinha que essa agência não sabe fazer um anúncio que presta quando é para veicular de verdade, porque ela não tem. Não é que não tenha talento dentro, ela não tem as ferramentas e nem se dedica a isso. Né? Eu já soube de agências que têm equipes para Cannes, onde eu imagino que elas põem as melhores cabeças, e tem as equipes para fazer o que o cliente quer. E que às vezes o diretor de criação dessas equipes nem é um cara de criação, é um cara de atendimento que fala, gente, o cara quer isso aqui, faz rápido. Isso é um jeito radical, mas assim, existe um jeito de fazer essa divisão na nossa própria cabeça, né? Vou fazer o que o cliente quer rapidinho para me desincumbir dele logo para eu poder fazer as minhas peças para Cannes. Isso é maluquice, entendeu? É maluquice, porque não poderia ser uma coisa dissociada, porque o cara não vai mais não à toa, hoje os caras estão indo para esses personal influência digital, não sei o que, não sei o que. A gente não está conseguindo se fazer importante para essas pessoas. E não é ganhando prêmio em Cannes com coisa que o cara sabe que é fajuta, porque ele aprovou um monte delas para sua agência, que a gente vai ter influência no cara para o cara aprovar coisas bacanas. Se eu posso dizer algum sonho, era voltar ao básico, tá? Então, assim, eu não estou querendo ser reacionário, mas certamente estou sendo conservador. A propaganda tem uma lógica, uma razão de ser e uma utilidade no mundo. Quando você começa a desvirtuar muito isso para um negócio muito artificial, você vai morrer. O André Costa ele pergunta, você acha que as peças estão mais preocupadas em salvar o mundo do que vender produtos? Tenho mais total e absoluta certeza. Falando primeiro porque assim eu fazendo campanhas de causas eu me sinto gente do bem, não sei o quê. Isso aí mais uma vez eu não tenho nada contra, mas isso é exceção no dia a dia das agências do mundo real. Você tem vários clientes que sustentam a agência, que você tem que produzir para eles, e você tendo vários clientes que sustentam, você se dá o luxo de adotar algumas causas que você não espera ganhar dinheiro com aquilo, você quer ajudar mesmo. E aí você faz esse trabalho, mas é um trabalho excepcional, assim como os advogados fazem um serviço pro bono, eles ganham uma grana danada defendendo bandido, e depois tem uns pobrinhos ali que não tem grana, eles vão lá e fazem de graça. É uma exceção. Na medida que a maioria dos portfólios... Se vocês olharem o que é escrito para festival, é tudo causa. É tudo boas causas, boas ações, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não tem ninguém vendendo nada. Isso eu acho ruim. Eu acho que é mais um artificialismo de quando se trabalha para o festival. Se o festival espelhasse o que se faz no dia a dia, ou seja, uma agência que sai premiada do festival é porque no dia a dia ela põe coisas tão boas quanto na rua, e houve alguns momentos que as agências conseguiam fazer isso, tá? Aí ela é uma boa. Mas hoje não, você pode ser, o que eu vejo hoje, muitas vezes, há exceções, é uma esquizofrenia. A agência que é ruim pra caramba no dia a dia, muito ruim, você fala, que é isso? E posa de criativa na época que chega a Cannes, entendeu? Assim, uma vez por ano só, então, o negócio é trepada de velho, uma por ano. Não, você entendeu? Porque eu acredito que a propaganda, além dela ter que ser boa por ela, uma peça boa, é muito importante que ela seja repetitivamente boa, consistentemente boa, porque você cria essa expectativa, você vicia o seu consumidor a esperar pelo seu produto. Isso aí é um negócio que, na hora que o cliente percebe isso, que, puta, minha agência faz coisas que as pessoas estão interessadas em ver como é que vai ser a próxima.
Aí você fica importante, aí você ganha dinheiro, aí você vai ter um monte de agência te contratando, mas não é para ficar trabalhando no fim de semana, no sábado, para fazer fantasma. É para fazer aquele negócio crescer. Cara, eu acho que se a gente pudesse, a gente ficaria a noite inteira aqui lendo a pergunta da galera. A galera realmente. Os caras deixaram a Não sei. pergunta aí e foram embora já. Ah, tá mandando até agora. Tá rolando até agora. Acho que para não tomar mais do seu tempo, né, cara? Acho que já foi, pra gente já foi muito do caralho, já foi muito, Não. muito pra Gostei galera. também, tava enferrujado, fazia tempo que eu não falava umas abobrinhas. E Então, tava precisando aparecer, né, cara? A gente, tem muita coisa que precisa ser falada, precisa ser ouvida ainda. Eu acho que. mas eu não sei se tem gente querendo ouvir, entendeu? Esse que é o problema. Falar para Ah, quem? Esse movimento que para mudar tem que dar muito murro em ponta de faca, cara. É um negócio que vai ficando cada vez mais difícil de você reverter, sabe? Não estou querendo ser pessimista, mas uma situação já meio difícil. Você pensa assim, pô, como é que os caras faziam aquelas pirâmides lá naquela época? Não tinha trator, não tinha nada. Os caras sabiam, de alguma maneira, houve um momento que os caras sabiam como é que eu faço uma pirâmide num lugar que não tem pedra e levo as pedras para lá e faço. Hoje, mesmo com a tecnologia que a gente tem hoje, talvez fosse muito difícil fazer aquilo. Mas teve um pessoal que sabia como fazer e isso se perdeu. Então hoje não se sabe. Então a pergunta que se coloca hoje aqui para os eugeniosauros e outros assim, como é que houve uma época que os caras conseguiam ter ideias boas para clientes grandes, difíceis, e os caras pagavam para botar aquilo na televisão? Não só pagavam para produzir, como pagavam para veicular, entendeu? Isso aí que é o verdadeiro talento que faz você existir em comunicação. Como é que eu tiro aquilo da gaveta e põe na rua? que é. Boa noite, estou fora do mercado há um bom tempo. Qual conselho você pode dar para quem precisa se reciclar, ou melhor, se reinventar? Esse negócio de reinventar, tem que perguntar para o Nizam, cara. Eu não sei me reinventar, não. Não sei. Eu não sou invenção, eu não sou produto, sou uma pessoa, então eu sou o que sou. O mundo à volta mudou, eu não tenho tanta vontade assim de tentar me adaptar a ele, e aí seria o sentido de reinventar, porque eu não acho que ele está certo. Essa aqui é boa, viu, cara? Essa aqui é existencial, que é a do Camilo Carrara. Camilo Carrara pergunta: o redator Mohalen gostaria de ter trabalhado com Mohalen, diretor de criação? Acho que não. Porque toda ideia. Sabe, vou explicar muito rapidamente, porque toda ideia que eu apresentasse para ele, ele ia falar assim: já tive essa ideia antes, entendeu? Não ia dar certo.